Olá, turmas do terceiro ano, dos diversos municípios do estado de Rondônia, aí dessas várias localidades maravilhosas que nós temos nesse estado, né? Tanto nas regiões aqui próximas de Porto Velho, como nas regiões, as margens aí do Rio Madeira, as regiões como próxima aqui à divisa também com a Bolívia, né? Com as fronteiras aí de vários estados. Bem-vindos, então, para a nossa última aula, isso mesmo, aula 6, então, quase já concluindo a unidade 1, e logo vocês irão para a avaliação, né? Eu sei que vocês gostam da avaliação, para verificar aí sua aprendizagem, né? É muito legal também tirar notas boas e saber que aprendeu, né? E o que não conseguiu aprender, ainda pode voltar lá e rever as aulas, não tem problema, certo? Estudar é um processo, a gente não absorve tudo, é aos poucos também, certo? Professor presencial, obrigado aí pelo seu auxílio, né? Ajudando, tirando as dúvidas dos nossos alunos, certo? Obrigado aí. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula 6.1. O tema é bastante interessante, vamos falar da arte contemporânea e profissões, vamos destacar algumas profissões, né? Na área aí de arte, viu? Dentro do contexto da arte. Então, vamos abordar alguns temas da arte contemporânea, como pop art, op art, arte povera, arte cinética, concretismo, minimalismo e algumas profissões que trarei para vocês. Muito bem, arte contemporânea. Então, estudante, eu trouxe esse mapa mental aqui para vocês observarem aí, né? Quando inicia e alguns movimentos da arte contemporânea. Então, nós temos, por exemplo, a pop art, né? Que iniciou lá nos Estados Unidos, em 1960. Está ligada, então, a fetiches, símbolos da civilização de consumo. Então, esse estilo artístico vem contestar aí, né, essa civilização do consumo, do capitalismo, enfim. A arte usa, então, a ilusão ótica, né? E efeitos, então, óticos das imagens. Arte povera, arte pobre, ou seja, utiliza materiais reciclados, muitos materiais que são dispensados no ambiente, né? Que vai para o lixo. A arte povera aproveita desse material e cria materiais excelentes. Arte cinética utiliza, então, de recursos visuais e técnicas do movimento, que dá a impressão de movimento. Então, observamos aí, né, de 1960, aqui 1950, a arte cinética. O concretismo iniciou na Europa, também manifestou no Brasil. 1917, né, desde 1959 até 1917. E o minimalismo, a palavra já está dizendo, ó, o uso do mínimo de recursos. Então, essa figura ao lado aqui, eu trago aí algumas imagens relacionadas a essa arte contemporânea. O uso de objetos como tecido, repetição de imagens aí ligada à cultura pop. Então, estudante, não é difícil de identificar a arte contemporânea. Então, vamos para uma atividade interativa, né? Olha aqui esta imagem, é uma enquete para você. O que é arte contemporânea e qual sua função? Eu já trouxe alguns detalhes aí sobre arte contemporânea, são vários estilos. Vocês acabou de estudar sobre as vanguardas europeias, que foi a arte que iniciou ali no movimento modernista, certo? Então, período moderno, arte moderna. As vanguardas europeias, né, foram alguns estilos surgidos aí nesse período. E agora nós estamos em que período da história da arte, estudante? Busca aí criar um mapa, né, mental ou uma linha cronológica da história da arte. Nós já estamos na contemporânea. Isso mesmo. Professor, a gente viu tudo o que tinha que ver? Não, destacamos aí as vanguardas europeias, as mais conhecidas, as mais que são destacadas nas provas do Enem, certo? E agora nós vamos falar da arte contemporânea. Aí eu faço essa enquete para você, o que é arte contemporânea? Contemporânea é o que está ocorrendo agora, né?
Na arte não é diferente. Tem muitos movimentos literário, no cinema, muitas tendências, né? Nesse período, podemos chamar de pós-moderno ou contemporâneo. Então, a arte também, né, cria novos estilos. Então, vamos lá, vão pensando aí, ao final da aula, vocês já vão conseguir responder o que é arte contemporânea. E essa imagem aí é um manifesto, né, feito por esse artista sobre o que é arte. Ele questiona lá em 1978 sobre o que é arte, para que serve a arte, né? Então, a arte contemporânea responde muito sobre qual é a função da arte, né? Qual a função do artista. Então, ele manifestou aí no meio ao público com essa placa aí, o que é arte? Para que serve? E as pessoas ficaram pensando sobre isso. Então, vamos para o primeiro estilo, né? Na verdade, vamos trazer o conceito de arte contemporânea. Surgiu, né, na segunda metade do século XX. E essa arte contemporânea, ela propõe liberdade artística. Não foi diferente no período da arte moderna, né? Liberdade artística. Porém, a contemporânea foi muito além dessa liberdade, né? Então, nós vamos ver aí por meio desses estilos que nós vamos estudar. Então, para muitos, se tornou um desafio perceber o que é arte de fato, porque utiliza-se de várias materiais, de vários elementos, de várias linguagens, né? Como nós podemos ver nessa imagem aqui, ó, uma galeria, né? Algumas imagens de rosto, esculturas aí, muito diferente do que já conhecíamos, né? Sobre arte. Então, estudante, a arte contemporânea, ela vai, como eu já disse, até os dias atuais, tá? Nesse período que nós identificamos como pós-moderno, depois do período moderno. E as expressões artísticas, elas são originais a partir de técnicas inovadoras. Ou seja, prioriza a ideia, o conceito, a atitude do artista, acima do quê? Do próprio objeto artístico, certo? Então, qual a ideia que o artista coloca sobre aquele objeto? Qual é o conceito que podemos atribuir sobre aquele trabalho, né? Qual é a atitude do artista em relação àquele trabalho artístico? Qual é o objetivo? Produzir a arte e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela. Então, na arte contemporânea, podemos refletir sobre aquele objeto, não a preocupação sobre a estética, né? Sobre a beleza. Então, a arte contemporânea trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade na sociedade, certo? Então, vamos seguindo. Vamos para o primeiro estilo, né? Pop art. É uma palavra em inglês, né? Por isso que surgiu lá, né, por um artista, Andy Warhol, norte-americano, é um artista gráfico norte-americano. Ele faleceu em 1987. Então, ele se atém a quê? Aos fetiches e símbolos da civilização de consumo, como, por exemplo, essas imagens aqui de carros, né? Carros de luxo. Então, ele pegava essas imagens e fazia repetições dessas imagens, estudante. Então, pop art, né? Está relacionada, então, ao simbolismo, né? Que representa aí a civilização do consumo, o capitalismo. Qual o objetivo do capitalismo? É produzir. Para produzir precisa ter os consumidores. E quem são os consumidores? A população, né? A grande massa. Para isso precisa, então, estimular essas pessoas a comprar. E é por meio das imagens, das propagandas, né? TV, rádio, internet, todos esses movimentos aí que transmitem informação, né? Os meios de comunicação e informação, que vai estimular as pessoas a comprar. Então, Andy Warhol, né, um nome difícil de pronunciar, ele utiliza essas imagens aí fazendo crítica a esse símbolo, né, o uso dessas imagens para estimular a compra. Então, seguindo aqui, novas imagens para vocês verem aí, ó, que ele trouxe aí de Mary End,
Ai, tá difícil sair o nome hoje. Daquela artista, né, de cinema, Mary Moe, acho que agora saiu. Então, ó, ele utiliza as imagens que estão nos meios de comunicação, né, que são divulgados no meio de comunicação de massa, como, por exemplo, não é só na TV, não, outdoor, jornal, no ônibus, somente em cidades, né, grandes centros. Então, ele reage ao papel da arte na sociedade, né? Então, estudante, podemos observar aqui também essas imagens, né, das latas de sopa, representando aí o consumo exagerado, principalmente os norte-americanos, né, sobre a comida industrializada, comida pronta, né? E aí essa lata de sopa representa, então, esse sentido aí do consumismo, né, da comida industrializada. De quem? Vamos trazer a imagem aqui desse artista, olha aí, de 1967, sobre, então, esse estilo artístico que acabamos de aprender. Então, vamos para o próximo estilo, op art, né, que em português significa arte óptica, né, ou arte ótica. Também início ali em 1960, propôs o que é esse estilo artístico? Efeitos visuais. Então, é um estilo, uma tendência artística aí muito fácil de identificar, né, devido a essas imagens com efeitos visuais, também com relevo, noção de profundidade, movimento, a partir de linhas e cores, planas ou estáticas. Vou mostrar para vocês algumas imagens sobre esse estilo aí. E nós temos vários artistas, né, desse segmento aí, como Victor Vasarely, né, Vasarely, Brigitte Hurley, né, são artistas aí desse estilo op art. Como, por exemplo, aqui, ó, esse trabalho aqui de Victor Vasarely. Olha aí essa noção de imagem 3D, né? Aqui também, ó, nós temos esse trabalho aqui com alternância de cores variantes, de Almir da Silva. Interessante que é um trabalho feito com óleo sobre tela, né? Da Alemanha. E aqui um trabalho com aquela ilusão ótica, né? De movimento, né? Também desse artista aí, dessa corrente aí, op art. O nome da obra é Corrente, de 1964. Então, queridos, a op art, ela passou a ser usada, então, para referir a toda a arte que usa ilusão e efeitos ópticos, certo? Também exercendo um efeito psicofisiológico, né, sobre o observador. Os adeptos, né, desse estilo, eles criam imagens em que se brinca com os processos de percepção. Então, quem está olhando a imagem, né, o observador, o espectador, olha a imagem e vê o quê? Movimento. Se vocês fixarem o seu olhar nesta imagem, vocês vão perceber que parece que essas linhas, né, curvas, estão em movimento, certo? Muito bem. Seguindo, já vamos para o próximo estilo, que é arte povera, né? Ganhou, então, esse termo para este movimento italiano em 1967, inspirado no conceito do teatro pobre, criado pelo diretor polonês Jerzy, também nascido e falecido em 1997. Então, a arte povera, ela utiliza de recursos, né? Recursos descartados no lixo, né? Então, Celan, né, que é esse crítico de arte germano, ele descreveu como a arte pobre, né? Ele que deu esse nome, esse apelido aí de arte pobre, porque é uma referência, né, pelos os materiais utilizados pelos artistas, né? Que são materiais simples, né, que muitas vezes foram jogados, né, foram descartados. Então, eles utilizaram para criar uma arte anti-elitista,
Então, tem um objetivo aí bem interessante, né? Eu trouxe aqui esse trabalho Vênus dos Trapos, desse artista aí, Pistoletto, de 1967, como vocês podem ver aí. É um amontoado de roupas velhas e uma escultura de um corpo nu feminino de costa para esses trapos, né? Então, estudante, os artistas, né, optaram por instalações feitas com materiais baratos, como esse trabalho aí, a Vênus do Trapo, né, dos trapos. Destacou na pintura, escultura, instalações e performance. Então, essa estilo, arte povera, ela traz uma nova reflexão estética, né, sobre o produto artístico, ao empobrecer a arte, né, ao utilizar materiais baratos na arte, ou seja, pela utilização de materiais tão simples e naturais. Então, empobreceu a arte, mas não desvalorizou. Por quê? Quantos materiais e trabalhos podemos fazer por meio de materiais descartados, não é verdade? Com ferro, quantas esculturas com ferro descartável, né? Materiais como plástico, jogado na natureza, nos espaços públicos, fazendo aí, prejudicando a natureza, né? Como, por exemplo, a poluição, né? Poluição dos espaços. Esses lixos muitas vezes vão parar lá nas galerias, aí alaga a cidade. Então, o lixo ele traz um problema. Então, precisamos aprender a reutilizar esses materiais. E fazendo aí, né, trabalhos com arte é uma ideia genial, né? Eu gosto muito de fazer trabalhos com meus alunos, utilizando aí principalmente garrafa PET. É claro, não é só materiais que a gente vai comercializar, mas as crianças adoram brincar. E tem coisas maravilhosas, podemos fazer muitas coisas legais reutilizando aí materiais, né, como lixo. Então vamos para a tela. Eu trouxe mais um trabalho que foi feito, que é esse iglu, né, feito com materiais de obras, né, que sobrou de materiais ali que sobrou talvez até de uma construção, né? Então, desse artista aqui italiano, ó, ele fez um iglu com restos ali de materiais. Então, as características da arte, principais características da arte povera: crítica à sociedade do consumo, também o capitalismo, né, a indústria, né, os processos industriais. Também essa arte povera tem o mesmo linha, né, de pensamento da arte, da pop art, né? Faz crítica, então, à sociedade de consumo, crítica à comercialização dos objetos artísticos, né? Tem obras de arte que custam milhões, que a maioria de nós não vamos conseguir comprar. Oposição ao modernismo, também a pop art, racionalismo científico e minimalismo, uso de materiais simples e naturais, como sucatas, papel, vegetal, terra, metal, comidas, sementes, areia. Já utilizei tudo isso para fazer trabalhos com arte na escola. Valores pobres e marginais, e contraste do novo e do velho. Muito bem. Então, foi aí o nosso estilo, né, com essa temática, com essa visão interessante sobre a reutilização de materiais, né, que é o estilo arte povera. Quarto, arte cinética. Então, vamos ver o que a arte cinética, os artistas que fazem trabalho nesse contexto aí, nessa tendência, o que eles utilizam, né? Então, ó, é uma corrente do século XX, né, a arte cinética, utiliza de recursos visuais e técnicas destinadas a dar movimento à obra, né? Que pode ser objetos ali feitos somente de metal, né? Então já houve algumas exposições sobre esses trabalhos, né, com a arte cinética, que aconteceu em Paris, na França, em 1955, né, nas galerias lá, né, da elite. Então pode ser considerada como o começo da arte cinética, né, essa exposição aí nessa galeria. Utilizou então o movimento real, por intervenção do observador, por causas naturais ou um motor, né?
O movimento pode ser pelo vento, ou pela mão de alguém, né, do observador, ou um motor. Quais os recursos utilizados? Eletromagnetismo, água, vento, motores, ilusões, ótica, efeitos especiais e outros. E os materiais? Madeira, metais, vidros, fios, arames, plásticos e outros também. Aqui eu trouxe para vocês a imagem, ó, desses trabalhos aí. Aí você fica pensando, estudante, professora, mas esses materiais aí, nós vamos ter acesso a esse tipo, né, desse estilo aí? O que nós podemos destacar, estudantes, sobre esse estilo da arte contemporânea? Muitas dessas peças ou vão estar em galerias para venda, né, comercialização, somente para ornamentação, né, de prédios públicos, prédios, empresas, né? Ou as pessoas compram também para colocar lá na sua casa, na sua sala, né, num espaço que ela quer decorar, é nesse sentido. Porém, alguns estilos aí da arte contemporânea vai além só da utilização daquele material para ornamentação de espaço, certo? Pode ser usado, então, como por exemplo, né, os designs de interiores, né, as pessoas que trabalham com essa profissão. Como eu disse, pode ser utilizado para ornamentar prédios públicos e está lá exposto na galeria. Então, vocês precisam conhecer, por isso que eu trouxe, tá? Parece que eu nunca vou ver nada sobre isso na vida real, só nas imagens. Precisa conhecer, porque se algum dia vocês verem, né, no filme, na televisão, você já sabe o que é, já consegue saber qual é o conceito. E cai também na prova do Enem, arte contemporânea, então fiquem atentos. Então vamos para a tela, e aqui vocês observam aí 2 trabalhos feitos com arte cinética, como essa peça aqui, Objeto Cinético, do brasileiro Abraham Palatinic. A obra possui 5 circuitos elétricos que a movimenta. E aqui a Meta Mecânica, de Jean Tinguely, de 1955. Aqui outros trabalhos, né? Só uma observação, estudante, que a roda de bicicleta de Duchamp foi o primeiro, né, que iniciou utilizando aí essa lógica aí de objetos, né, de metal. No caso aqui, provavelmente essa roda ela girava. Então, praticamente ele foi alguém que deu início a esses trabalhos, né, com arte cinética, do Duchamp, né, a roda de bicicleta. Vamos para o próximo tema, que é o concretismo, né? 5º estilo artístico aí da arte contemporânea. Concretismo, né? A palavra já diz que está relacionado a algo concreto, ou seja, o movimento concretista tem como precursores o holandês Mondrian e Theo Van, que rejeitaram a subjetividade e criam um idioma plástico universal, né? Então, eles reagiram então à subjetividade e trouxeram aí a arte concreta. No movimento russo, o construtivismo, que além de uma arte visual e abstrata, propõe uma arte integrada à ciência e à técnica, né? Na Bauhaus, né, na Alemanha, que é uma escola superior de criação industrial que leva a arte para o design. Então, estudante, o concretismo também é um movimento, né, artístico para a produção e criação de peças, né, que podem ser utilizados como um material para ornamentação, para design de interiores, enfim, depende, né? Esse trabalho aqui, por exemplo, uma peça de metral de Lygia Clark, brasileira, tem o título Bichos, né? Então, essa arte concreta ela surge na Europa, em 1917, na tentativa de se criar uma manifestação abstrata da arte, né? Essas peças nós observamos
que é abstrato, porque não tem nada a ver com bichos aí, mas a artista está dizendo que está relacionado com bichos, né? A busca dos artistas era incorporar a arte, música, né? Poesia, artes plásticas, às estruturas matemáticas geométricas, né? Nós já temos um movimento que é o cubismo, que é na pintura plástica, e nas estruturas aí que são, podemos chamar de esculturas, objetos, né? Já tende para esse movimento que é a arte concreta. E eu trouxe algumas imagens aqui, ó, de trabalhos feitos em espaço aberto, ó, como esse de Amilcar de Castro, pintor, escultor, artista plástico e design gráfico. Olha esse trabalho que ele fez aqui, ó. Está exposto aí, acredito que acho que eu coloquei aí onde está esse trabalho dele, aí no espaço livre, né? Então, em 1936, Max Bill, que é um suíço, empregava a expressão arte concreta para designar o quê? Uma arte construída objetivamente, né? Objetividade, e em estreita ligação matemática. Sua participação e premiação na primeira Bienal do Museu da Arte Moderna de São Paulo foi em 1951, que deu um novo alento, né, ao movimento concretista, que começa a surgir no Brasil. Então, Max Bill trouxe aí, deu início ao movimento no Brasil, né, com essa sua premiação. Olha aí uma outra peça aqui, tem o título Unidade Tripartida, 1947 a 48, está lá no MAC USP, essa coleção. Mais exemplos aqui, uma foto, né, do artista, Max Bill, e aqui outra imagem aí desse trabalho. Quais as principais características, pessoal, do concretismo? Busca de precisão nas formas, uso de formas abstratas, né? Influência do cubismo, união entre a forma e o conteúdo, defesa da racionalidade, da lógica e cientificismo. Então, alguma das características do concretismo. E aqui uma artista brasileira, né, a Lígia Clark, eu havia já apresentado para vocês ali alguns trabalhos, aqui outros trabalhos que vocês possam apreciar. Então, estudante, todos esses movimentos, eles perpassam por várias áreas, né? Alguns se destacam mais na escultura, né, nos objetos concretos, né, em designs, outros se destacam mais na pintura, outros se destacam mais no design, né, na arquitetura, por exemplo. Porém, nós também temos um movimento da arte contemporânea em outras linguagens. Por exemplo, eu vou trazer na literatura. Isso mesmo, como escrever um poema concreto. Bem difícil, né? Com as características, né, do concretismo, está bem distante do que vocês vêm aprendendo agora. Mas vamos lá, eu trouxe a receita para vocês. Vamos para a tela. Não é só objetos de arte, de ornamentação, de design, mas também poesia. Como fazer uma poesia concreta? Não é tão difícil assim. Eu trouxe um exemplo bem simples aí, como, por exemplo, brincar com as palavras, né? Olha aqui, como fazer um poema concreto. Brincar com as palavras, né? Uma forma de dar vida às palavras pela força da ideia contida na própria palavra. Os principais representantes da poesia concreta foram Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Ferreira Goulart, deve ter outros, né? Então, poesia concreta, alguns escritores brasileiros. Então, estudante, vocês viram aqui que o poema concreto, ele utiliza de poucas linhas, né?
e brinca com as palavras, por exemplo, esse aqui, ó, que está formando aqui um desenho. O infinito dos seus sonhos me faz encontrar, certo? E vocês podem fazer, tem outras formas de fazer poema e brincar com as palavras. Vocês podem testar também. Então vamos para o último movimento, que é o minimalismo. Esse é o mais impactante, porque usa o quê? O mínimo, como por exemplo aqui só uma representação aqui de formas, né? Aí exposto na parede. Então essa arte ela foi constituída em meados dos anos de 1960 e caracterizava como uma radicalização extrema de algumas ideias vanguardistas. Como eu disse, ela impacta, né? Utiliza o mínimo possível de materiais, né? Como aqui o cubo aberto, que é um material feito de alumínio, né? Laca sobre alumínio. Surgiu em Nova York entre os anos 50 e 60 e faz referência então aos movimentos culturais e estéticos que priorizam o quê? O uso mínimo de recursos, reduzindo ao seu nível essencial e descartando as futilidades. Então, estudante, o movimento minimalista, né? Ele está também num modo de vida. Sabia que tem pessoas que seguem aí essa filosofia, né? É um estilo artístico, né, ali de design, de criação de objetos, de peças, enfim, para ornamentação. Porém, tem pessoas que vivem com esse estilo de vida, de utilizar o mínimo possível, né? Geralmente nós temos a nossa casa cheia de coisas, né? Porque somos consumistas, compramos coisas que nem utilizamos, né? E esse modo de pensar, de viver com o mínimo, é interessante porque a gente economiza dinheiro, não é verdade? Então, é um estilo de vida muito interessante no que diz respeito a diminuir o consumo, né? Somente comprar. Quanto mais nós compramos, mais lixo produzimos, certo? Então, olha aí, uma dica para vocês, hein? Evite de comprar e guarde seu dinheirinho, viu? Você fazer coisas que vai ser mais legais do que só comprar objetos. Então, vamos lá, vamos para a tela que eu trouxe mais alguma imagem aqui, ó. Apresenta, então, outras duas características. O aspecto de produção seriada e aspecto frio, carente de expressividade, né? Como uma peça só com essa sequência aqui de blocos, né? Poderia chamar aí de blocos numa sequência, né? Então não tem aí expressividade, é uma produção seriada, um aspecto frio, né? Então, objeto, podemos dizer que é simples um objeto, e aqui outras imagens aí. Aqui nós temos também instalações, né? Só com o uso de poucos materiais. Aqui uma instalação de panelas de barros, né? Aí no espaço. Então é isso. Sobre a enquete, estudante, lembra que eu perguntei o que é arte contemporânea? O que é arte contemporânea e qual a sua intenção? Olha, a arte contemporânea ela valoriza o conceito, a atitude e a ideia da obra, certo? Do que o objeto em si, a estética, né? Do objeto, a técnica utilizada, enfim, está distante da arte acadêmica ou da arte clássica, né? A intenção é refletir de modo subjetivo sobre a peça artística, né? E não só apenas contemplá-la pela estética. Pode ser manifestada na pintura, dança, música, teatro, escultura, literatura, moda, instalações. Olha em quantas linguagens a arte contemporânea se destaca, né? Então, muito interessante. Então, vocês já compreenderam o que é arte contemporânea, né? Essa liberdade que o artista tem na atualidade de fazer, né? Criações artísticas aí em várias tendências, né? Muito bem, vamos para arte e profissão. Muito bem. Então, falar de profissão, vocês já estão pensando na sua profissão, não é verdade? Estudantes, vocês estão terminando aí o terceiro ano. Você já tem que pensar na profissão?
Sim, já precisam pensar. Por quê? Muitos de vocês vão dar sequência nos estudos, fazendo um curso superior, um curso técnico, podem ser professores nas diversas áreas. Não vou puxar a sardinha para o meu lado, ser professora de arte, mas eu gostaria que vocês apreciassem a arte, tá? E vocês podem fazer a sua primeira profissão, aquela que você tem interesse de adquirir logo um emprego, certo? E depois você pode fazer outras áreas, não importa. Eu fiz em várias áreas, ainda continuo estudando, então não pense de buscar o impossível. Busque o possível e aquilo que você tiver interesse ainda em estudar, você pode fazer depois, certo? Então vamos pensar em algumas profissões na área da arte, por exemplo. Vamos para a tela, vamos dar uma olhada aqui. Então, vocês já sabem, né, que estudantes que precisam escolher aí um segmento num campo de alguma área, né, porque no caso do campo artístico, vai ser o quê? Quem gosta de comunicação e estética, certo? Então, vamos conhecer algumas profissões ligadas à comunicação e estética. Arquitetura e urbanismo, depois vocês leem melhor, né, o que faz esse profissional, né, está ligado, então, a pensar nos aspectos funcional e o conforto de um espaço, né? Dos espaços internos e externos, né? Na construção aí, e também nos espaços urbanos, né? Se preocupa com os aspectos estéticos dos ambientes. Então, uma profissão que eu não tenho muito habilidade, né? Tem a dança, né? Que é uma opção para quem quer ser professor de dança. Para isso precisa o quê? Conhecer as áreas, né? São várias áreas: balé, dança afro, forró, dança contemporânea. Então vai estudar o quê? As questões relacionadas à fisiologia e anatomia do corpo humano. Música, vocês já sabem, né? Fazer bacharelado e licenciatura em música, tem que aprender tudo sobre música, sobre ritmo, sobre os instrumentos. Tem que ter aí aptidão, viu? Tem que ter interesse, já gostar e já fazer algo sobre isso também, de preferência. Então, aqui, estudante, trouxemos algumas sugestões de profissões aí na área da arte. Não é tudo, não, tem muita coisa. Vocês já podem estar pesquisando também sobre qual o seu interesse pessoal, ou seja, fazer um teste aí vocacional, né? Um teste, que tem muitos testes gratuitos na internet sobre o perfil vocacional, qual a vocação que você tem para determinadas áreas, certo? Vocês podem estar fazendo aí testes sobre isso. Então, queridos, trouxe algumas e vamos ver outras nas próximas aulas, tá? Eu fico aguardando vocês. Então, obrigado pela atenção. Aqui estão as nossas referências. Não esqueça que sempre nós trazemos as referências do que utilizamos durante a aula. É claro que utilizamos muito mais materiais, livros e pesquisas. E eu agradeço pela atenção e até a próxima aula.